Amém? Vamos receber com carinho o pastor Márcio Rocha. As crianças podem subir. A graça e a paz. Amém? Que bom estar com você nessa noite para compartilhar da palavra. E assim que nós terminarmos o culto, você que não pôde estar ceando no domingo passado e não ceou hoje pela manhã, algumas pessoas procuraram a pastora. Assim que terminar o culto, nós vamos estar ministrando ceia para você ficar em comunhão com o corpo. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Marcos, capítulo 3. Tem algum papai que não veio de manhã? Que levanta a mão, papai que não veio de manhã. Fica de pé o papai que não veio de manhã. Glória a Deus. Igreja, vamos aplaudir ao Senhor pela vida desses homens de Deus. Tem um presente para você. As nossas crianças pela manhã fizeram uma homenagem aos papais. Hoje à noite elas não fizeram a homenagem, mas você é muito bem-vindo, que Deus te abençoe, que a sua influência paterna possa impactar os seus filhos. Se você não teve a oportunidade para fazê-lo, ainda dá tempo de você ser uma referência para os seus filhos. Glória a Deus. Mateus capítulo 3. Uma pessoa me ligou e falou assim: o senhor parabéns, né, pelo Dia dos Pais por 2 vezes, porque o senhor é pai e avô. Eu falei assim: não, hoje a gente só parabeniza pelos pais, porque os pais educam, os avós estragam. Então, não me dê parabéns por ser avô, porque eu estrago os meus netos. Marcos 3, vamos lá. Eu quero ler do versículo 1 ao versículo 6, diz assim: outra vez, entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, em algumas traduções, ressequida. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Em algumas traduções, se exponha. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Você pode fechar os teus olhos por um instante, baixar sua cabeça, colocar uma das mãos sobre o teu coração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite, louvar e exaltar o teu nome pela tua presença nesse lugar. Temos a certeza que o teu Espírito se move aqui, porque está escrito que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor teria liberdade para agir. E nós te pedimos que o Senhor possa agir em nosso coração, transformando-nos cada vez mais, tornando-nos cada vez mais parecidos com o Senhor. Que hoje seja uma noite de uma manifestação da sua graça em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. Todos nós, de uma maneira ou de outra, já ouvimos sobre essa história. Uma história que, apesar de ter sido escrita há mais de 2000 anos, é uma história muito atualizada. É uma história verdadeira. É uma história para os dias de hoje. No Evangelho de Marcos, e essa história também está narrada tanto no Evangelho de Mateus quanto no Evangelho de Lucas. No Evangelho de Lucas, inclusive, tem um detalhe. O evangelista Lucas diz que a mão que era mirrada era a mão direita. Lucas é um pouco mais detalhista do que nos outros evangelhos, mas Marcos está nos apresentando, nos mostrando, Bia, que havia um homem dentro da sinagoga, pastora Renata, dentro da igreja, um homem que cultuava, um homem que frequentava os cultos, mas um homem que
tinha uma limitação visível. Ele possuía uma das suas mãos mirradas. Ele apresentava uma limitação na sua caminhada. Ele tinha uma mão mirrada. E é interessante que esse homem, ele estava no lugar certo, cercado pelas pessoas certas, mas havia uma área na sua vida, Alexandre, que não funcionava como deveria. Às vezes achamos que é impossível estar no lugar certo, estar cercado das pessoas certas, e tudo está funcionando bem, e não ter um problema em alguma área da minha história. Mas esse homem nos mostra que ele estava no lugar certo, cercado das pessoas certas, mas havia algo na sua vida que não estava funcionando como deveria. E o mais interessante, tia Lili, é que Jesus não pergunta para ele, por que a sua mão ficou assim? Jesus não pergunta, por que você tem esse defeito? Jesus não pergunta, por que não está funcionando bem? Não, Jesus dá uma ordem, levanta-te e vem para o meio. Levanta de onde você está e venha para o meio. Depois Jesus ainda fala assim, estende a sua mão. Eu fico imaginando aquele homem com a sua mão mirrada, saindo, indo para o meio, ainda tentando se esconder, mas Jesus é mais enfático, estende a mão, exponha. Há uma mensagem muito poderosa aqui, e a primeira delas é que Jesus não está preocupado com os motivos que nos limitam. Presta atenção nisso. Jesus não está preocupado, pastor Fernando, com tudo aquilo que nos limita. Ele não está olhando para aquilo que nós perdemos, ele está olhando para aquilo que ainda pode ser restaurado. Olha para quem está do teu lado e diga assim, há algo na sua vida que Jesus vai restaurar até o final desse ano. Ele não está preocupado com o que nós perdemos ou por que nós perdemos. Ele está olhando para mim e para você. E eu digo para mim e para você, porque também preciso que Deus restaure algo na minha história. Ele está olhando para mim e para você, dizendo, há algo que eu preciso restaurar. Eu só estou na introdução da palavra. A palavra é pequenininha, eu vou pregar pouco hoje. Quem era esse homem? Quem era esse tal do homem da mão ressequida? A Bíblia não diz o seu nome. E isso é significativo, porque esse homem não é apresentado por sua profissão, pastora Renata. Não diz o carpinteiro, não diz o pedreiro. Esse homem também não é representado por sua família, é fulano da família tal. Esse homem não é apresentado por sua riqueza, muito menos pela sua posição. Ele é apresentado pela sua limitação. Ele está sendo apresentado pelo seu defeito. Havia ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Era como se a deficiência dele tivesse se tornado a sua identidade pública. Quem é ele? Hoje a gente não pode falar isso, mas eu sou de um tempo que a gente via alguém, quem é aquele ali? Pô, o perneta, o maneta, né? O cabeção. Hoje isso dá bullying. Não que as pessoas não tenham mais cabeção, é porque a gente não pode mais chamar de cabeção, né? Tinha até uma música, você viu o cabeção por aí, música antiga, né? Só os antigos conheciam esse louvor. Esse homem, ele é apresentado na Bíblia como o homem da mão ressequida. Era como se a sua deficiência tivesse se tornado a sua identidade pública. Mas Jesus nos mostra que a limitação que as pessoas enxergam não precisa ser a identidade que você carrega. O que Jesus está nos mostrando aqui é que apesar das pessoas enxergarem em mim um defeito, eu não preciso ser conhecido pelos meus defeitos. Eu tenho que ser reconhecido por quem Jesus me chama e diz que eu sou. Escute mais uma vez, que eu vou lhe dizer. A limitação que as pessoas enxergam em nós não precisa ser a identidade que nós carregamos. A palavra usada nos evangelhos
indica que a mão era seca, atrofiada ou sem funcionamento normal. Nenhum dos três evangelhos dizem exatamente qual foi a causa. Então a gente não pode afirmar, não há como afirmar. Se você ver algum pregador afirmando o motivo da mão ressequida, ele está inventando, porque nenhum dos evangelhos aponta qual é a origem daquela mão. O texto simplesmente mostra que havia uma mão ressequida. E se ele tinha uma mão ressequida, vamos tentar trazer à nossa mente quais eram as limitações dele. E a gente precisa ter cuidado para não acrescentar ao texto o que a Bíblia não diz. Mas nós podemos compreender algumas consequências naturais de uma das mãos que não funcionava perfeitamente. A primeira delas era uma limitação física. Uma mão atrofiada com certeza dificultava algumas atividades comuns da vida. Coisas simples como trabalhar, carregar objetos, produzir, escrever, realizar determinadas atividades profissionais, ajudar algumas pessoas. A mão ressequida desse homem limitava ele de uma forma física, também limitava de uma forma econômica. Repito, a gente precisa fazer uma distinção. A Bíblia não afirma nem que ele era rico e muito menos que ele era pobre. A Bíblia não fala sobre isso. Porém, dependendo da sua profissão, uma mão inutilizada poderia sim comprometer a sua capacidade de trabalhar e, consequentemente, a sua renda. Ele também tinha uma limitação social. Também não podemos afirmar que ele era alguém que as pessoas caçoavam dele. A gente não pode dizer que ele era rejeitado pela sociedade. Mas uma deficiência visual poderia produzir nele constrangimento, vergonha ou até mesmo uma sensação de inferioridade. Mas há algo interessante aqui, que eu sempre durante a palavra vou te lembrar. Aquele homem estava dentro da sinagoga, com todas as suas limitações. Ele estava no culto, com todas as suas dificuldades. Ele estava no culto, com todos os seus limites. Ele buscava a presença de Deus. Ele não usava o seu problema para se afastar da presença ou da casa de Deus. Ele não estava escondido. Mesmo carregando sua limitação, ele frequentava o lugar da adoração. Amém? Amém? As pessoas poderiam até ignorar a sua presença, Isabel. Ele podia até ser alguém invisível para as pessoas dentro da sinagoga. Mas quando Jesus entra, se ele era invisível para os homens, ele se tornou visível para Deus. As pessoas podem não te observar. Você pode subir aquelas escadas e ninguém te dá boa noite. E de antemão já lhe peço perdão, em nome da igreja, se você entrou e saiu e ninguém lhe deu boa noite. Você pode entrar e sair sem ninguém te ver. Você pode ser invisível para os homens. Mas desde o momento em que você pisou nesse lugar, você se torna visível para Deus. Diga para quem está ao teu lado: Deus está te observando. Deus, na verdade, nunca te perdeu de vista. Ele está te vendo. E hoje é uma boa noite para Ele fazer um milagre em alguma área da sua vida. Quem crê, levanta a tua mão, dá glória a Deus, dá um aplauso ao Senhor. Aleluia! Cleitinho, só tem você. Vem aqui para o teclado, por favor. Que Deus use a sua mão ressequida. A esquerda é caranguejo, só tem duas. Eu ia pedir para o Sagate, mas aí eu falei: não, Cleitinho, vai ali, por favor. Cleitinho está nos cultos da terça-feira.
Ei, eu quero que você imagine algumas coisas comigo. Jesus chega e o homem já estava dentro da sinagoga. E enquanto, essa parte desse texto me chama muita atenção, enquanto os religiosos olhavam para aquele homem da mão ressequida como uma oportunidade para acusar Jesus, está lá no versículo 3, eles observaram para encontrar uma oportunidade para acusar Jesus. Enquanto os religiosos olhavam para ele como uma oportunidade para acusar Jesus, Jesus olhou para aquele homem e viu a oportunidade de restaurar a vida daquela pessoa. Veja que contraste. Os fariseus procuravam uma acusação. Jesus procurava uma pessoa para curar. Olha que diferença. Aqui não tem ninguém assim, né? Na nossa igreja. Na verdade, na igreja brasileira não tem assim, não tem ninguém assim, em nenhuma igreja brasileira. Mas existem lugares fora do Brasil que você olha uma pessoa, eu estive em Portugal agora. Posso falar isso da padeira em Portugal, não. Mas existem lugares que você... fulano está ali, o que ele está fazendo aqui? Será que ele veio se esconder na igreja? O que ele veio fazer aqui? Enquanto nós procuramos oportunidade para acusar, Jesus vê uma oportunidade para curar e transformar. Quem olhou para nós, irmãos, um dia, eu não sei se você nasceu num lar evangélico, eu não nasci num lar evangélico, mas quem um dia olhou para nós, falou, vou fazer o que na igreja? Tu não tem jeito. Tu não tem jeito, cara. Enquanto as pessoas olham para nós e esperam uma oportunidade para nos acusar, Jesus olhou para nós e falou assim, hoje eu mudo essa vida. Hoje eu mudo essa história. Hoje eu restauro aquela área na vida dele que está mirrada. Hoje eu faço fluir. Hoje eu torno ele uma fonte de água viva. Aleluia. Foi assim com aquela mulher sentada no poço. Meu Deus, o que Jesus está fazendo com aquela mulher? Não é possível. Será que Jesus não sabe que os judeus e os samaritanos não se dão? Enquanto os discípulos, enquanto as pessoas olhavam para Jesus e diziam assim, ele não é tão santo assim, está se misturando com essa gentalha. Jesus estava vendo ali uma oportunidade de falar para aquela mulher, enquanto você bebe dessa água, você tem sede, mas o dia que você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Que nós possamos enxergar as pessoas como Jesus as enxerga. Que nós possamos entender que existem histórias que para nós não tem muito significado, mas para ele tem significado e objetivo. Que cena! Um homem precisava de um milagre, mas alguns estavam interessados em uma discussão religiosa. Aquele homem estava ali porque ele precisava de um milagre. Mas existiam outras pessoas ali que queriam discutir. Pode ou não pode? Faz ou não faz? Deixa ou não deixa? Que o Espírito de Deus quebre toda a religiosidade que é dentro de nós. Que o Espírito Santo quebre todo o conceito e preconceito humano que nós temos, de que Deus não pode fazer um milagre nesse, Deus não pode fazer um milagre nesse, não, ali não pode, Deus não pode fazer. Deus pode tudo, quando Ele quer, Ele pode tudo. Enquanto os homens estavam pensando na discussão religiosa, Jesus coloca o homem no centro, sai do canto e vem para o meio. Existem ambientes religiosos, meu irmão, onde as pessoas, primeiro elas percebem o erro, a aparência, a limitação, o passado, a condição financeira e a posição social. Mas a primeira coisa que Jesus vê em alguém é a pessoa. Não importa onde nasceu, não importa o seu histórico, não importa o seu problema.
Jesus não olha para quanto eu tenho, Jesus não olha de onde eu vim. Jesus morreu por mim e por você, sem querer saber de onde você veio, o que você tem. Ele nos amou, Ele olhou para nós e nos amou. Essa semana eu fiz uma postagem e disse: tem tanta gente melhor do que eu, tem tanta gente que fala melhor do que eu, tem tanta gente que tem um caráter melhor do que eu, mas Jesus olhou para mim e me quis. Vai reclamar com Ele. Por isso que você não é Deus, Deus é Ele. Jesus o tira do meio da multidão, levanta e vem para o meio. Isso é muito forte. Sabe por quê? Porque Jesus poderia ter tocado na mão dele num cantinho. Poderia ou não poderia? Jesus não poderia passar assim pelo canto. Dá licença, deixa eu passar aí. Eu vou conjecturar, né? Não vou inventar nada, mas como Lucas diz que a mão mirrada era a direita, e aquele homem sabia que por uma questão religiosa, os coxos não entravam no templo. Por uma questão religiosa, os coxos não entravam no templo, mas ele queria estar no templo. Então permita-me dizer que, como era a mão direita, pastor Fabrício, ele sentou num lugar onde a mão direita pudesse ficar escondida, aqui ó, no cantinho, escondendo a mãozinha direita dele aqui ó. Aí Jesus entra e vê assim, sai do canto e vem aqui para o meio. Fico imaginando ele botando a mão no bolso, querendo coçar, querendo esconder, querendo transparecer que estava tudo bem, querendo, sabe, fazer como a sunamita. E aí? Não, vai tudo bem. Não bastasse chamá-lo para o meio. E a gente fica pensando, por que Jesus tirou ele do canto e trouxe ele para o meio? Porque Jesus queria tornar visível aquilo que as pessoas estavam tentando transformar em julgamento. O homem poderia estar acostumado em esconder a sua limitação, só que Jesus disse assim: ei, sai daí e vem para o meio. Porque aquilo que produzia vergonha se transforma agora no palco da manifestação da graça de Deus. Eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida, meu irmão. Aquilo que hoje pode ser vergonha, vai se transformar num palco da manifestação da graça de Deus na sua vida. Está escrito: para cada dia de vergonha, Deus tem dupla honra. Se levanta e vem para o meio. Vem para o meio. E por que eu disse que esse texto é atual? Assim que eu comecei a pregar. Porque pode ser que existem pessoas dentro da igreja, dentro das sinagogas, escondendo uma área emocional mirrada. Pode ser que tenha gente vindo para os cultos, escondendo um fracasso, escondendo uma dificuldade financeira, uma crise familiar, um sentimento de incapacidade, um trauma. Pode ser que nós estejamos dentro da igreja, estejamos escondendo uma área espiritual enfraquecida. E Jesus nos ensina o quê? Não esconda aquilo que precisa ser entregue a Ele. Não continue escondendo algo que precisa ser colocado diante dele. Estende a sua mão. E aqui está o centro da mensagem, e eu começo a pregar. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, Fausto. Mas Jesus queria que aquele homem correspondesse à sua palavra. Vem para o meio, estende a mão, me mostra a sua mão. Jesus poderia ter dito assim: levanta a mão que está boa. Não. Jesus sabe que tem áreas na nossa vida que vão bem. Ele sabe.
Mas Ele também sabe que existem áreas nas nossas vidas que estão mirradas, que estão secas, que não estão produzindo mais, que não estão diante do propósito que Ele nos criou. Jesus está mandando apresentar justamente aquilo que estava limitado. E Ele nos ensina algo poderoso. O que, pastor? O Senhor Jesus pode nos pedir uma atitude exatamente na área em que nós nos sentimos incapazes. Foi a canção que eu cantei semana passada. Quando eu precisava ouvir uma canção, foi que eu cantei. Quando eu precisei que alguém me estendesse a mão, foi que eu estendi. Eu tive que acreditar no céu, quando diante dos meus olhos nada estava dando certo. E sabe por que nós estamos de pé? Por causa da graça. Sabe por que você não desistiu? Por causa da graça. Sabe por que você prevaleceu? Por causa da graça. Sabe por que você vai continuar? Por causa da graça. Sabe por que a vitória vai chegar? Por causa da graça. Porque Ele disse: sai do canto, vem para o meio, estende a tua mão. E quando a gente lê esse texto de uma forma crua, a gente acha que Jesus apenas curou a mão daquele homem. Não, irmão. O significado dessa cura vai muito mais além de uma mão. Jesus estava curando a sua funcionalidade. Jesus estava curando a sua capacidade de voltar a trabalhar. Jesus estava curando a sua dignidade. Jesus estava curando a participação dele naquela atmosfera profética. Jesus estava curando a esperança daquele homem. Jesus estava curando o seu propósito. Porque nós não recebemos uma mão para ficar atrofiada. Nós não recebemos um dom para ficar atrofiado, mirrado. Nós não temos um chamado para ficarmos acovardados, escondidos, guardados no canto. Ei, aprenda uma coisa: Jesus não quer apenas tirar os problemas da nossa vida. Isso é fácil para Ele. Jesus quer restaurar a nossa vida, para que eu e você voltemos a cumprir o propósito pelo qual nós fomos criados. Ele não nos comprou para nos dar uma vidinha meia boca. Tem um propósito. O Espírito do Senhor Deus me ungiu tem um propósito. Ele nos libertou tem um propósito. Ele nos tornou, Ele fez com que o Espírito de Deus descesse sobre nós. O Espírito de Deus desceu sobre mim para um propósito. Ou seja, Ele não nos alcançou para ficarmos sentados, satisfeitos e salvos. Tem um propósito. Se Ele vai mudar a sua vida financeira, tem um propósito. Se Ele vai curar o seu sentimento, tem um propósito. Então Ele não quer ajeitar a nossa vida. Ele quer fazer algo para que nós voltemos ao propósito de Deus. Essa mão ressequida pode representar uma vida, uma história que perdeu a sua função. E aqui eu trago a mensagem para os dias de hoje. Existem pessoas que estão com as suas mãos saudáveis, mas espiritualmente estão ressequidos. Essas mãos estão saudáveis. Você pode olhar para as suas mãos, dá uma olhada para ela, mexe os dedos, está tudo bem? Saudável? Saudável? As mãos podem estar saudáveis, mas espiritualmente podemos estar ressequidos. Essas mãos aí um dia serviram, essas mãos um dia ajudavam, essas mãos um dia contribuíam, essas mãos um dia abraçavam, essas mãos um dia eram levantadas na adoração, elas trabalhavam para o reino, essas mãos adoravam, mas alguma coisa aconteceu. A gente continua frequentando a igreja, mas aquela área perdeu a sua função. Existem mãos ressequidas espiritualmente. A mão da oração está ressequida, a mão do serviço está ressequida, a mão da generosidade também pode estar ressequida,
A mão que ajudava as pessoas está ressequida. As mãos que se levantavam para adorar pode estar ressequida. O corpo está presente, mas alguma função em nós está perdida. Só poderia dar alguns exemplos? Posso. Nós estamos aqui como aquele homem e somos o crente que parou de servir. Um dia éramos envolvidos, hoje apenas assistimos. Jesus ainda pode restaurar mãos que servem. Talvez sejamos o homem que um dia tínhamos a capacidade de prover. E você passou por um desemprego, um fracasso profissional, algum tipo de dificuldade financeira, e só parece, que as suas mãos não produzem mais. Essa mensagem não é uma promessa de enriquecimento automático, meu irmão. Mas não permita que uma fase de limitação determine a sua identidade. Talvez sejamos aqueles que deixamos de orar. Ainda vou à igreja, conheço os versículos, mas a minha vida de oração está seca, mirrada. É uma mão ressequida espiritual. Mas Jesus ainda hoje continua dizendo: estende a tua mão. Estende a tua mão. Vou te fazer voltar a orar como antes. Talvez a nossa mão ressequida seja o nosso relacionamento familiar, que perdeu a sua função. Não temos mais tempo de conversar com os nossos filhos. Não temos mais tempo de rir com os nossos maridos. É tanto trabalho, é tanta pressão, que eu quero chegar em casa e dormir. Perdeu-se a nossa função dentro da nossa casa. Não tem mais diálogo, não tem mais brincadeiras, não tem mais riso. Pastor, nossos filhos cresceram, os meus também. Perdemos o tempo, mas estamos na igreja, estamos aqui, na casa de Deus. Mas quando uma palavra vem sobre família, algo começa a comichar dentro de você, que você diz: não. Isso é uma mão mirrada. Uma mão mirrada. Casais que apenas convivem, a gente diz que virou primo. Não é mais marido e mulher, é primo. A gente se dá bem, eu e ela, a gente se dá até bem, mas casal, não tem mais. Nos acostumamos. Jesus pode restaurar aquilo que se tornou rígido e improdutivo dentro da sua casa. Irmãos que foram feridos no ministério. Alguns foram criticados, traídos, decepcionados. Ainda estão dentro da igreja. Mas sabe o que eles dizem? Nunca mais eu me envolvo com o ministério. Eles vêm à igreja, eles dizimam, eles ofertam, mas quando falam em chamado para servir, não. A mão continua existindo, mas há muito tempo que não funciona. Jesus pode curar a ferida sem permitir que a ferida determine o seu futuro. E sabe onde ele cura? No meio da religiosidade. Existe outro detalhe extraordinário nessa história. E eu já vou terminar. Eu estava com saudade de pregar um pouquinho a mais. Os fariseus estavam preocupados com o sábado. Jesus preocupado com a pessoa. Eles perguntam: é lícito curar hoje? E Jesus nos mostra que a verdadeira espiritualidade
não pode ser usada para nós ignorarmos a vida das pessoas. Ei, a verdadeira espiritualidade não pode ser usada para que nós ignoremos a vida das pessoas. Eles estão perguntando, é lícito ou não é lícito curar sábado? Salvar a vida ou matar? Nós precisamos, presta atenção nisso, eu e você precisamos tomar cuidado para não defendermos estrutura enquanto as pessoas estão sofrendo. A gente não pode amar mais regras, a gente não pode valorizar as tradições do que as vidas, a gente não pode valorizar posições mais do que as almas, a gente não pode valorizar as instituições mais do que as pessoas. Jesus nunca diminuiu a santidade para alcançar pessoas, irmãos. Tem uma coisa que, assim, às vezes as pessoas falam comigo e alguns testemunhos de que alguns pastores, para ganhar as pessoas, sentam no bar e tomam um copo de cerveja com ele. Presta atenção nisso. Eu creio num Jesus, biblicamente, que nunca diminuiu a santidade para alcançar pessoas, mas também nunca usou a santidade como desculpa para deixar de amar pessoas. Eu sou santo, não vou me meter com não, deixa ele morrer lá, deixa para o inferno. Não, que é isso? Jesus entrou na casa de Zaqueu, Jesus, Maria Madalena, nunca deixou de ser santo. Nunca aceitou um convite para ir na boate de Raabe. Mas também nunca usou a sua santidade para abrir mão de pessoas. Os músicos podem subir. Pastor, e esse milagre aponta para quem? Esse milagre da mão ressequida está apontando para Cristo. De que forma? Presta atenção, de que forma? Jesus não vai resolver todos os meus problemas. Diga comigo, Jesus não vai resolver todos os meus problemas. O texto é maior do que isso. O texto revela quem Jesus é, e não apenas o que Ele pode fazer. Ele é o Senhor que vê o homem, Ele é o Senhor que chama o homem, Ele é o Senhor que coloca o homem no centro, Ele é o Senhor que confronta a religiosidade, Ele é o Senhor que restaura tudo aquilo que estava perdido, Ele é Senhor que nos devolve a nossa identidade, Ele é Senhor que manifesta a sua poderosa graça. Não, eu vou atrás do Senhor porque Ele vai resolver os meus problemas. Não, irmão, é muito mais do que isso. Ele pode não resolver tudo, mas Ele vai sempre mostrar quem Ele é. E o Evangelho nos mostra algo ainda maior. Cristo veio para restaurar não apenas uma mão ressequida, Cristo veio restaurar homens e mulheres ressequidas pelo pecado, pela culpa e pela morte. A mão era apenas um sinal. A verdadeira necessidade humana, minha e sua, é muito mais profunda. Nós precisamos todos os dias sermos restaurados diante de Deus. E essa restauração encontra o seu real motivo em Cristo Jesus. Estende a sua mão. Estenda a sua mão. Imagine aquele homem diante dele, diante do Senhor, com a mão ressequida. Talvez ele já tivesse aprendido a viver daquela maneira, mas Jesus diz: estende a tua mão. Ele poderia ter pensado: Senhor, justamente a minha mão. Talvez essa seja a palavra para alguém nessa noite. Estenda exatamente aquilo que você gostaria de esconder. Mas eu não posso me expor,
Eu sou pastor, eu sou diácono, eu não posso me expor. Eu sou o CEO da minha empresa, eu não posso me expor, eu sou músico. Entenda uma coisa, meu irmão: a nossa fraqueza, a nossa dor, o nosso casamento, a nossa família, o nosso ministério, a nossa vida espiritual, a nossa história, a nossa incapacidade precisa ser colocada diante dele, porque ele quer nos curar. Ele não quer que frequentemos o culto com as nossas mãos ressequidas, nos escondendo. E sabe por quê? Jesus chama aquele homem, vem para o meio e manda ele estender a mão, porque ele não conseguiria mudar aquela situação sozinho. Jesus chama, vem para o meio, estende a tua mão. Aquilo que eu e você não conseguimos restaurar sozinhos, Cristo pode transformar por sua maravilhosa graça. Não é mérito, é graça. Não é que nós mereçamos, mas é graça. E sabe o que o texto diz? Ele estendeu. Ele teve coragem de mostrar, ele teve coragem de expor. E o que está escrito no texto? E a sua mão foi completamente restaurada. E eu termino. A mão que estava ressequida não precisava ser escondida. A mão que estava ressequida não precisava ser escondida. Ela precisava ser estendida. Ela precisava ser apresentada. Porque quando aquilo que está limitado, nas nossas vidas é colocado diante de Jesus, a graça restaura a sua função. Qual é a área da nossa vida que perdeu a função? Qual é a área da nossa vida que perdeu a sua função? O que que nós deixamos de fazer? O que está seco dentro de você nessa noite? Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. O que secou dentro de você? Talvez você diga assim: pastor, tem coisa seca aqui. E por causa dessa coisa mirrada, existem outras coisas que não conseguem caminhar, fluir. Jesus está dizendo assim: ó, vem para o meio, estende a mão, mostra a mão, estende a sua mão, não esconda aquilo que precisa na sua história ser restaurado. Você pode ficar de pé, olhar para quem está perto de você e dizer assim: vai para o meio, estende a mão. Deus quer restaurar alguma área da sua vida que está seca. Amém? Quem recebe essa palavra pode dar um aplauso ao Senhor.